6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Hoje é dia do gráfico. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, 21 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Também nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A partir deste ano, a Central 156 opera pela Urbanizadora Municipal em São José dos Campos e fará agora o reagendamento de consultas e exames médicos. Havendo vaga, o usuário no atendimento telefônico já remarca a sua consulta ou exame. A orientação para o reagendamento é o contato com a Central 156. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São José dos Campos assume governança regional no turismo. Taxa de preservação ambiental tem início amanhã em Ubatuba. Transporte Universitário de Jacareí encerra inscrição hoje. Bom Prato aumenta número de refeições diárias de unidades de Jacareí, São José e Taubaté. São Paulo alerta para a importância da vacina contra a febre amarela. Governo suspende por 90 dias processos de registro sindical. Manchester City pode perder títulos da Premier League. De saída do Tottenham, Lucas Moura interessa ao São Paulo. Está no ar o Jornal da Manhã. 6h59. Repita. 6h59. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h03. Repita. 7h03. Inglês, Libras, Matemática e Empreendedorismo. Estas são as áreas ampliadas na Educação Municipal de São José dos Campos neste ano letivo, com novos investimentos, materiais pedagógicos, formação de professores e projetos para estudantes. A Prefeitura de São José anunciou ontem as novidades que vão movimentar a rede de ensino municipal a partir de março. Todas as 50 unidades da rede de ensino municipal vão estender as aulas de inglês para os alunos do 1º ao 5º ano, anos iniciais. Mais de 25 mil estudantes terão acesso a uma metodologia inovadora no ensino regular público, com material didático, plataforma digital e experiência imersiva na língua inglesa. A familiarização com a língua brasileira de sinais, Libras, será de forma lúdica e interativa para mais de 46 mil alunos da rede municipal. Para isso, os professores terão acesso a material pedagógico e jogos para uso em sala de aula. Já os estudantes dos anos finais terão atividades de enriquecimento curricular. A educação empreendedora faz parte do currículo e das ações da rede municipal e será ampliada. A parceria com o Sebrae no programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos será estendida para mais de 38 mil alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. E as equipes de resgate na Turquia e na Síria fizeram buscas durante a madrugada de hoje, na esperança de encontrar mais sobreviventes do terremoto de magnitude 7,8 que atingiu os países. Já foram confirmadas mais de 5 mil mortes. Na Turquia, 2.900 pessoas morreram, segundo o último balanço do governo. Na Síria, foram 1.444. Há possibilidade de tremores secundários e as equipes de resgate ainda procuram sobreviventes entre emaranhados de metal e concreto dos escombros espalhados pela região. A quantidade de prédios destruídos é grande. Milhares de edifícios desabaram. Só na Turquia, mais de 5.600 prédios foram destruídos, de acordo com informações de autoridades do país. Hospitais também foram atingidos. Este terremoto de magnitude 7,8 foi o mais forte desde 1939 na região, que fica sobre várias placas tectônicas. Segundo relatos, o tremor durou mais de 1 minuto e meio e gerou dezenas de réplicas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no início da noite de ontem ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República,
para onde se mudou com a primeira-dama Janja da Silva, segundo informou a assessoria da presidência. Mesmo após posse, o presidente e a primeira-dama continuavam hospedados em um hotel em Brasília. O palácio foi alvo de críticas da primeira-dama pelas más condições em que se encontrava, com vidros rachados, infiltração e móveis rasgados, por exemplo. O presidente chegou a cogitar se hospedar temporariamente na Granja do Torto, residência de campo da presidência em Brasília, mas acabou desistindo porque o local também precisaria de uma reforma. No último fim de semana, a Prefeitura de Caraguatatuba registrou mais de 50 abordagens nas praias, comércios e vias públicas para cumprimento das leis vigentes no município. Entre sábado e domingo, os fiscais do Departamento de Posturas atenderam 32 denúncias relacionadas à perturbação do sossego público em residências e comércios da cidade. Foram aplicadas 5 multas de 460 VRMs, valor de referência do município, o equivalente a R$2.000 cada. Ao percorrerem as praias, mais de 20 pessoas foram abordadas pelo uso indevido de caixas de som portáteis e orientadas a desligar os equipamentos. Todas as situações foram resolvidas de forma pacífica. Além disso, no bairro Indaiá, um ônibus de fretamento turístico foi multado em R$8.800 por transitar pelo município sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura. O Senado estuda continuar com a possibilidade de parlamentares participarem de sessões especiais, debates temáticos e audiências públicas por meio do sistema remoto. Uma minuta sobre o assunto está na pauta de uma reunião da comissão diretora da Casa na manhã de hoje. A intenção é regulamentar a participação remota dos senadores nas sessões e reuniões da Casa, assim como disciplinar a votação por meio do sistema online. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD, considera que determinados debates e audiências podem ser agilizados por meio do sistema remoto. O sistema remoto começou a ser utilizado no início da pandemia com o objetivo de evitar viagens dos parlamentares a Brasília e aglomerações no Senado em meio à transmissão desenfreada do coronavírus. E uma forte chuva alagou ruas e avenidas de Taubaté na tarde de ontem. O túnel do Estoril foi outro ponto que também ficou inundado por conta do grande volume de água. Segundo a Prefeitura de Taubaté, o volume de água durante a tempestade foi de 31 milímetros. No entanto, mesmo com os transtornos, a administração municipal informou que não houve registro de vítimas. Já em Guaratinguetá, uma chuva de granizo atingiu a cidade também na tarde de ontem. A chuva teve duração de cerca de 15 minutos e se concentrou principalmente na região do bairro Santa Rita, São Benedito e Campo do Galvão. A prefeitura não informou se houve feridos ou danos causados pela chuva. E o prazo para o empregador recolher os impostos do funcionário doméstico com registro em carteira pelo e-social, o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, termina hoje. O valor a ser pago neste mês se refere aos dias trabalhados em janeiro e já considera o salário mínimo vigente desde o início de 2023, de R$ 1.302. O pagamento em atraso gera multa e cobrança de juros. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem problemas pro motorista a partir de Guarulhos. Para quem vai no sentido São Paulo, já tem lentidão no quilômetro 208 pela pista expressa. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, o problema por lá é o excesso de veículos. Tem lentidão também pela pista marginal, ainda no município de Guarulhos, no sentido São Paulo, 214 e também no 218. Esses dois pontos aí são obras na pista. Chegada a São Paulo, segundo informações da concessionária, não apresenta pontos de lentidão neste momento pela rodovia Presidente Dutra. Rodovia Ailton Senna também já tem trânsito fluindo com lentidão a partir do quilômetro 23, vai até o quilômetro 19 no sentido São Paulo, também no trecho de Guarulhos, e o problema é o mesmo, excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que
que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, tem ótima visibilidade, inclusive na Floriano, grandes trechos com sol já aparecendo nesta manhã. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, apresenta trânsito um pouco acima do normal no sentido Taubaté, mas sem grandes problemas para o motorista, tem tempo parcialmente nublado em alguns pontos da rodovia. Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, segue também com trânsito livre e essa mesma condição de tempo parcialmente nublado. Além disso, a Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e hoje vai acontecer um bloqueio momentâneo para desmonte de rochas. Essa interdição deve acontecer a partir das 2 horas da tarde, esse bloqueio na altura do quilômetro 50 no trecho de Planalto em ambos os sentidos, mas de curta duração, aproximadamente 5 minutos. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela operam normalmente, tempo de espera de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tem tempo bom neste momento, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7h11. Repita. 7h11. São José dos Campos foi indicada para atuar na interlocução regional do setor de turismo junto ao governo de São Paulo e ao Ministério do Turismo. É a primeira vez que o município assume o papel de organização e governança regional do turismo. A indicação ocorreu no último dia 2 de fevereiro, durante o Fórum Permanente da Região Turística da Mantiqueira Paulista. O roteiro é composto pelas cidades de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Monteiro Lobato e Pindamonhangaba, além de São José e do distrito de São Francisco Xavier. São José será representada pelo Departamento de Turismo, vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. A interlocução faz parte do Programa Nacional de Regionalização do Turismo, implantado pelo Ministério do Turismo, que incentiva a estruturação e qualificação das diversas regiões turísticas do país, de acordo com sua vocação e perfil. E a empresa Eco Ubatuba, responsável pelo gerenciamento da taxa de preservação ambiental, informou que a partir de amanhã terá início a cobrança da taxa de preservação ambiente, TPA, no município. Entre o período de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, a empresa atendeu centenas de cidadãos que ainda não tinham requerido sua isenção do pagamento da TPA. Foram beneficiados proprietários de casas de veraneio, locatários, grandes varejistas e também trabalhadores autônomos. Além disso, a Eco Ubatuba lembra que foram realizadas auditorias diárias em todos os sistemas para a operação sem falhas. Para evitar filas, foram instalados equipamentos semelhantes a radares, um sistema eletrônico de leitura de placas que fazem os registros das placas nas entradas da cidade. Porém, não haverá barreiras físicas como as de um pedágio. O pagamento poderá ser feito de diferentes formas, através de compras de diárias de forma antecipada no site ecoubatuba.com.br ou por aplicativo. Também utilizando os tags fixados nos vidros dos veículos e na sede da Eco Ubatuba em horário comercial. Os valores cobrados serão R$ 3,50 para motocicletas, R$ 13,00 para veículos de pequeno porte, R$ 19,50 para veículos utilitários, caminhonetes e combis. Além de R$ 39,00 mais taxa da Contur para veículos de excursão, vans, R$ 59,00 mais taxa da Contur para micro-ônibus e caminhões e R$ 92,00 mais taxa da Contur para ônibus. Tem muita gente a favor, mas tem muita gente contra. Quem vai curtir o feriado prolongado do Carnaval em cidades paulistas que ficam na divisa com os estados de Minas Gerais e Paraná deve ficar alerta para o risco de contaminação por febre amarela, informa o Centro de Vigilância Epidemiológico do Estado de São Paulo. A recomendação foi motivada em razão de municípios mineiros e paranaenses na divisa com o Estado de São Paulo estarem em alerta para casos da doença. O risco é maior em áreas de mata e zona rural, que recebem turistas para acampamentos, trilhas e outras atividades no feriado de Carnaval. A Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância da vacinação de rotina e não apenas em momento epidêmico ou pandêmico para evitar casos mais graves. No estado de São Paulo, a cobertura vacinal contra a febre amarela é de 64%. A infecção da febre amarela se dá por meio de mosquitos silvestres, que vivem em região de mata e não habitam o ambiente urbano das cidades. No dia 27 de janeiro, o estado de São Paulo registrou o primeiro caso confirmado de febre amarela
desde 2020. Trata-se de um homem de 73 anos, morador de zona rural na cidade de Vargem Grande do Sul, divisa com Minas Gerais. O Proteu, Programa de Transporte Universitário de Jacareí, encerra as inscrições para o primeiro semestre hoje. As inscrições podem ser realizadas somente pelo sistema informatizado proteu.edu.jacareí.com.br. Repetindo, proteu.edujacareí.com.br. Podem se inscrever estudantes de cursos universitários e técnicos residentes em Jacareí, e os critérios para aprovação abrangem a situação socioeconômica familiar do aluno. O candidato ou responsável deverá observar e acompanhar o status da inscrição no protocolo, não podendo constar como incompleta. O resultado parcial será divulgado no dia 4 de março. O período de recursos será de 6 a 10 de março, via Atende Bem, devendo ser protocolado no endereço Praça dos Três Poderes, 73, Centro Jacareí. Agora 7h16, procura por seguro rural cresce e indenizações disparam no país. Procura por seguro rural cresce e indenizações disparam no país. De acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras, as contratações triplicaram em 5 anos e as indenizações pagas aos produtores cresceram mais de 4 vezes no mesmo período. Produtores do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo foram os que mais buscaram proteção. Em valores, a arrecadação do seguro rural passou de 4.284 bilhões de reais em 2018 para 12.644 bilhões em 2022. Isso considerando os dados referentes apenas dos meses de janeiro a novembro do ano passado. Já o valor das indenizações saltou de 1.950 bilhões para 10.310 bilhões entre 2018 e 2022. Vale destacar que no ano passado foi a primeira vez que as indenizações totais ultrapassaram a marca dos 10 bilhões de reais. O seguro rural é destinado à cobertura dos riscos relacionados às atividades agropecuárias e também cobre o patrimônio do produtor rural e seus produtos. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h18. Repita. 7h18. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h21. Repita. 7h21. As unidades do Bom Prato de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Sumaré aumentaram as cotas de refeições para o almoço. A informação foi dada pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Atualmente, esses 4 restaurantes servem diariamente 5.200 almoços no total. Com o aumento da cota para 100 almoços por unidade, passam a servir 5.600 almoços por dia. Focado na segurança alimentar, o programa Bom Prato decidiu ampliar o número de refeições servidas para atender o aumento da demanda da população carente. Atualmente existem 100 unidades do Bom Prato instaladas no estado, sendo 73 fixas e 27 móveis. São José dos Campos inicia amanhã a Operação Casa Limpa para combate e controle ao mosquito Aedes aegypti. A ação acontece nos bairros Parque Novo Horizonte, Jardim Cerejeiras, Residencial Dom Bosco e Nova Michigan. 2, 3 e 4 na região leste. A previsão é que sejam visitados 5.400 imóveis, divididos em 112 quadras. O objetivo da ação é sensibilizar a população e recolher o maior número possível de materiais e diminuir a disponibilidade de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Amanhã, quinta e sexta-feira, as equipes de campo visitam os imóveis, realizando a vistoria para a identificação de eventuais focos do mosquito
e informando sobre a operação. Já no sábado, os moradores dos bairros deverão deixar os materiais que possam servir de criadouros em frente aos imóveis para que seja feito o recolhimento. É sempre bom tomar conta do vizinho também, porque tem vizinho que não tá nem aí, né? Então joga lixo no quintal, mato alto, pneu velho, balde, garrafa PET. Então é o seguinte, viu? Denuncie. 156, Giovana, seria o número, né? Pode ligar no 156, né? exatamente. E se todo mundo se policiar, com certeza dengue vai embora, né? E existem também, Clemente, alguns casos, a gente já viu aqui na cidade, né? A prefeitura faz esse trabalho de acumuladores, né? Pessoas que às vezes utilizam o quintal da casa para acumular lixo, acumular recipientes, né? E que acabam aí trazendo esse transtorno. Então também deve ser denunciado para que a prefeitura possa, né, fazer primeiro uma atuação, vai até o local, conversa, notifica, autua, e se em último caso o morador não fizer nada, a prefeitura vai lá com uma ordem judicial, limpa tudo e tira tudo de lá. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a terça-feira vai ser de sol, mas com muitas nuvens durante o dia em toda a região. No Vale do Paraíba, Litoral Norte e também na Serra da Mantiqueira, teremos períodos de céu nublado e existe a possibilidade sim de chuva a qualquer hora. Calor continua, máximas previstas para hoje. São José dos Campos deve chegar aos 27 graus, Caraguatatuba 26 é a máxima prevista para hoje e Campos do Jordão fica aí nos 23 graus de temperatura máxima. Neste momento, em São José dos Campos, temos 22 graus. 7h24. Repita. 7h24. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicou ontem no Diário Oficial da União portaria alterando algumas datas do cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação Básica 2023. O censo é a principal pesquisa estatística da educação básica no país. Os dados coletados no levantamento servem de base para o repasse de recursos do governo federal e para o planejamento e divulgação de dados das avaliações realizadas pelo INEP. O levantamento, dividido em duas etapas, também auxilia na compreensão da situação educacional do país e no acompanhamento da efetividade das políticas públicas. Isso uma vez que são apuradas informações sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, gestores e profissionais em sala de aula. Com as alterações divulgadas ontem em Brasília, agora a disponibilização do sistema EducaCenso para a declaração de dados será no dia 31 de maio próximo. No calendário anterior, o início estava previsto para 24 de maio. No dia 31 de maio também terá início a coleta de dados da matrícula inicial. Já o envio dos dados preliminares ao Ministério da Educação para publicação no Diário Oficial da União passará de 18 de agosto para o dia 23 do mesmo mês. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Jacareí, está com 400 vagas abertas para trabalho temporário durante o Carnaval. As oportunidades são para atuar em uma empresa de segurança da cidade na Semana da Folia em Jacareí e região, neste mês de fevereiro. As vagas são para 4 áreas, sendo 100 para cada uma delas: auxiliar de limpeza, bombeiro civil, controlador de acesso e vigilante. Para as vagas de bombeiro civil e vigilante, é necessária comprovação de curso na área. Apesar disso, não há exigência de experiência prévia na função. Os interessados devem ir ao PAT até a próxima sexta-feira para retirar a carta de encaminhamento para a entrevista. A unidade de Jacareí funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4:30 da tarde, na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro. Em caso de dúvida, os moradores podem entrar em contato com o posto de atendimento pelo 12-3951-7943. E um carro desgovernado invadiu uma loja de artigos para festa na manhã de ontem na zona oeste de São José dos Campos. Ninguém ficou ferido. De acordo com o proprietário da loja, o acidente aconteceu por volta das 10:30 da manhã na unidade do bairro Jardim das Indústrias. A motorista teria contado que passou mal ao manobrar o carro e que por isso acabou perdendo o controle da direção e invadindo o estabelecimento. Felizmente, não havia nenhum cliente ou pedestre em frente ao estabelecimento no momento da colisão. A motorista também não ficou ferida. A polícia militar foi acionada e o caso registrado na delegacia. O prejuízo causado pelo acidente
foi estimado em R$20 mil. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h31. Repita. 7h31. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar ontem o patamar do juro básico da economia e a política monetária definida pelo Banco Central. Em cerimônia no Rio de Janeiro para marcar a posse do ex-ministro Aloysio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Lula afirmou que o Brasil tem uma cultura de juros altos que não combina com a necessidade de crescimento do país. Lula também atacou o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, que na semana passada decidiu manter a taxa de juros em 13,75%, patamar em vigor desde agosto de 2022. E o Ministério do Trabalho e Emprego suspendeu por 90 dias as decisões referentes aos processos de requerimento de registro sindical. Por meio desses requerimentos é que são criadas novas entidades sindicais no país, no caso, sindicatos, federações e confederações. A suspensão está prevista na portaria publicada no Diário Oficial da União de ontem. Segundo a pasta, a decisão se deve à necessidade de adequação às mudanças nas estruturas regimentais. A suspensão não abrange processos com determinação judicial para cumprimento imediato. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL disse na última sexta-feira que deve retornar ao Brasil nas próximas semanas para fazer uma oposição responsável ao governo do atual chefe executivo Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A declaração de Bolsonaro foi dada em entrevista a um podcast. Ele disse ainda que há uma vontade muito grande por parte de alguns brasileiros para que ele retorne assim que possível. Disse ele ainda: eu tenho que continuar na política. E vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$5,54, com queda de 0,22%. Dólar comercial fechou ontem cotado a R$5,17, alta de 0,51% em relação ao pregão anterior. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, encerrou o dia quase estável, leve alta de 0,18% aos 108.721 pontos. A Petrobras foi a maior influência positiva ao Ibovespa, seguida por empresas de distribuição de combustíveis. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou no vermelho ontem, repetindo o desempenho da última sexta-feira, após dados sólidos do emprego americano que geram temores de uma extensão da política monetária do Banco Central, o Fed. O setor tecnológico, muito sensível ao encarecimento do dinheiro e que está esgotando sua capacidade de investimentos, puxou as perdas, queda de 1% do índice Nasdaq. O Dow Jones recuou 0,11%. 7h34. Repita. 7h34. E o Brasil teve um salto nos últimos anos no número de médicos e hoje cerca de 545 mil profissionais estão em atividade no país. Isso dá 2,56 para cada 1.000 habitantes, próximo ao índice de outros países, como os Estados Unidos. Os números, no entanto, confirmam a desigualdade na distribuição e na fixação de médicos pelo Brasil. A maioria, mais de 290 mil, está concentrada somente nas capitais, atendendo a 24% da população brasileira. Entre as regiões, o norte é a mais deficitária. Os dados divulgados ontem são do Conselho Federal de Medicina e aparecem na Demografia Médica, plataforma que neste ano ganhou uma versão digital, que deverá ser atualizada a cada 6 meses. Antes, os números eram disponibilizados de forma impressa a cada 2 anos.
O aprofundamento das relações entre Brasil e Grécia marcou a primeira visita oficial ao Brasil de um chanceler grego em um século de relacionamento diplomático entre os dois países. O encontro de trabalho aconteceu no Palácio do Itamaraty ontem, onde foi assinado um memorando de entendimento sobre cooperação em turismo para facilitar a troca de informações nas áreas de ecoturismo, turismo cultural e gastronômico. Estiveram presentes o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Nikolaos Dendias. Os dois países firmaram acordo também no segmento de serviços aéreos, com o objetivo de dar impulso ao fluxo de negócios entre as duas nações. Por fim, os representantes firmaram o acordo quadro de cooperação em defesa. Agora são 7h36, 7h36. Cartórios já estão emitindo autorização online de viagem internacional para menores. Cartórios de todo o país já podem emitir autorização eletrônica de viagem a menores que seguem ao exterior. O documento digital é resultado de convênio com a Polícia Federal, que permite a emissão da autorização de viagem na plataforma nacional e-notariado. Atende pais de crianças ou adolescentes menores de 18 anos que necessitam viajar por transporte aéreo para o exterior sozinhos ou acompanhados por apenas um dos pais ou responsáveis. A autorização eletrônica de viagem, AEV, é feita a partir do reconhecimento de firma por videoconferência disponibilizada na plataforma online e-notariado. Os solicitantes receberão o documento digital para validação no guichê da companhia aérea por leitura de QR Code no celular ou impresso em papel. O serviço está disponível nos apps dos sistemas Android e iOS. Em São Paulo, pode ser solicitado em mais de 730 tabeliães de notas associados nos 645 municípios paulistas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E o Manchester City está sendo acusado de burlar regras do fair play financeiro por mais de 100 vezes pela Premier League. Uma comissão independente conduz as investigações e, caso o clube venha a ser punido, os Citizens podem perder até 3 títulos conquistados durante o período em que as supostas irregularidades teriam acontecido. Segundo o jornal inglês Mirror, 9 temporadas estão sob investigação e o City sagrou campeão da Premier League em 3 delas. O Manchester City se pronunciou sobre o caso com um comunicado oficial em seu site, alegando que apoia as investigações. E quase 2 meses depois da eliminação para a Croácia na Copa do Mundo de 2022, a seleção brasileira masculina segue sem treinador. Mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, não tem pressa para definir o substituto de Tite. Mas há dificuldades para encontrar o nome ideal. Lá fora, há nomes como o italiano Carlo Ancelotti, José Mourinho e até mesmo o ex-rubro-negro Jorge Jesus. Mas bem pertinho há outro nome possível: Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O temperamento, muitas vezes explosivo, de Abel não é empecilho para o convite para a seleção brasileira. Ao contrário,
Edinaldo vê gana de vencer em muitos traços da forte personalidade do português. É bom lembrar que o atual campeão brasileiro e da Supercopa também está sob contrato com o Palmeiras. E o Wellington é um dos jogadores revelados nas categorias de base do São Paulo que mais recebe sondagens e propostas do exterior. E o tricolor já tem o valor mínimo para aceitar negociar o lateral esquerdo. O São Paulo espera faturar pelo menos 35 milhões de reais com o jogador de 21 anos. A conta leva em consideração a condição atual do garoto, titular absoluto da equipe comandada por Rogério Ceni e visto como um potencial de crescimento bem grande. E o foco do Flamengo é total na busca pelo bicampeonato mundial, mas o planejamento para a sequência da temporada segue a todo vapor e o ponta Ângelo dos Santos é a bola da vez. Apesar de o Peixe não querer negociá-lo dentro do mercado nacional, o rubro-negro vai insistir. O departamento de futebol do Flamengo gosta muito do jogador, promete não medir esforços para contratá-lo, mesmo ciente de que só conseguirão tirá-lo da Vila Belmiro com proposta superior a 10 milhões de euros. E de saída do Tottenham, com quem não vai renovar contrato, Lucas Moura já está recebendo consultas de vários clubes da Europa. Há interessados em pelo menos 3 países: Inglaterra, Itália e França. Os agentes do jogador estão no Reino Unido para avançarem com os primeiros contatos oficiais. Longe da disputa neste momento, o São Paulo, onde o atacante foi revelado, acompanha com atenção toda a situação. Sabe que dificilmente vai levar melhor diante dos europeus, mas tem promessa de, se nada agradar, ser uma possibilidade viável nos próximos meses. E para terminar, a direção da Conmebol manteve para seus torneios em 2023 a exigência de esquema vacinal completo para a Covid-19. O protocolo médico da temporada foi finalizado no fim de janeiro e enviado às federações filiadas e clubes participantes das Copas Libertadores e da Sul-Americana. Para viajar não é mais necessário voo fretado. A entidade diz que a vacinação depende das regras sanitárias para a entrada de cada país. Alguns exigem, outros não. Mas se não tiver o ciclo vacinal completo, que depende também de regulamentação de cada país e do laboratório fabricante do imunizante, o jogador não poderá entrar em campo. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Velocidade máxima permitida nesta avenida é de 60 km por hora e também na Avenida Isaúr de Pinho Nogueira, via Cambuí. Velocidade máxima permitida nesta via é de 70 km por hora. Sim, a informação hoje em São José, a lista é grande, hein? Bastante grande. Região Central, vamos para ela.
Avenida João Guilhermino, Vila Paganini, Jardim Matarazzo, Vila Progresso, Vila Santa Luzia, também na Vila Santa Cruz, Igreja Matriz, Rua 7 de Setembro, Rua 15 de Novembro, Avenida São José, também no Jardim São José, Jardim Jussara, Vila Corintinha, Vila São Pedro, Monte Castelo e Jardim Paulista. Haja fumaça. Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito complicado para o motorista a partir de Guarulhos. Para quem segue aí em direção a São Paulo, pista expressa tem lentidão a partir do quilômetro 208. Depois na pista marginal, trecho de Guarulhos ainda, mais 2 pontos com lentidão, 214 e também 218. Esses 2 pontos aí por causa de obras. E a chegada a São Paulo, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, embora com trânsito intenso, não apresenta pontos de lentidão neste momento. Mesmo a condição da rodovia Ailton Senna, trânsito intenso a partir de Guarulhos para quem vai em direção a São Paulo, mas segundo informa a concessionária, não há pontos de retenção agora. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto aqui no trecho do Vale do Paraíba segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, também tem trânsito fluindo bem, embora nesse momento com tempo parcialmente nublado. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito fluindo bem e essa mesma condição de tempo parcialmente nublado. Tem alguns pontos com sol, alguns pontos com tempo um pouco mais fechado. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, repete a mesma condição das outras rodovias. Trânsito livre e tempo parcialmente nublado. Agora, no caso da Tamoios, 2 observações aqui. Tem obras a partir do quilômetro 64 e hoje também vai acontecer um bloqueio momentâneo para desmonte de rochas. Esse bloqueio deve acontecer a partir das 2h da tarde, na altura do quilômetro 50, no trecho de Planalto, em ambos os sentidos, mas com curta duração, deve ser de aproximadamente 5 minutos. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela operam normalmente neste momento, o tempo de espera de aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e no trecho de Ilhabela temos sol nesse momento. Em São Sebastião ainda está nublado. Agora, a gente tem uma condição bastante complicada para os motoristas de São José dos Campos e também de Jacareí. Tá bem difícil o trânsito na cidade hoje de forma geral, mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui. Getúlio Vargas, para quem sai de Jacareí, no sentido ali da rodovia Presidente Dutra, a situação tá bem complicada hoje. Inclusive, muito obrigado aos nossos ouvintes que também complementaram essas informações pra gente, inclusive mandando fotos. A situação bem difícil para o motorista que vai aí pela Getúlio Vargas em direção à rodovia Presidente Dutra. O trecho do Santa Paula, para quem utiliza a Estrada Velha Rio-São Paulo, também está complicado, principalmente para o motorista que vem de São José dos Campos em direção a Jacareí, um grande trecho ali com trânsito bem difícil pela Estrada Velha Rio-São Paulo. Motorista que segue ali pela Eduardo Cury, naquele trecho ali entre a Ponte Estaiada e aquela rotatória que tem ali, Via Oeste, Termas do Vale, esse trecho todo bastante complicado, e também na região ali do acesso ao Chácaras Reunidas, Rua Caravelas, Jorge Eastman, situação bem difícil para o motorista nessa manhã de terça-feira. 7h54. Repita. 7h54. E São José dos Campos está ampliando o serviço de coleta de lixo em São Francisco Xavier. Trata-se da coleta diferenciada, que prevê a ampliação da coleta seletiva, da coleta comum e a implantação de abrigos ecológicos para que os moradores disponibilizem os resíduos separadamente, coletas comum e seletiva. Além da ampliação no número de dias, a coleta seletiva, antes restrita apenas ao centro urbano, será ampliada progressivamente para as principais vias rurais, agregando maior sustentabilidade ao distrito. Desde ontem, a coleta seletiva foi ampliada de 1 para 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, na área urbana. Nesta mesma data, a coleta comum será alterada e ampliada de 2 para 3 dias na semana no distrito, sempre às terças, quintas e sábados. Os moradores serão beneficiados com os conjuntos de abrigos ecológicos de resíduos para a separação adequada da coleta comum e da coleta seletiva em vários pontos da área rural. E o governo Lula impõe sigilo às imagens de manifestações no Planalto. Por que será, hein?
O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT decidiu impor sigilo sobre a íntegra das imagens das manifestações registradas pelo sistema de câmeras do Palácio do Planalto. A presidência alegou riscos para a segurança das instalações do prédio para negar o conteúdo na íntegra sem cortes. O conteúdo foi solicitado pelo jornal Folha de São Paulo via Lei de Acesso à Informação. Ao negar acesso às imagens, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, comandado pelo general Gonçalves Dias, afirmou não ser razoável divulgar informações que exponham métodos, equipamentos, procedimentos operacionais e recursos humanos da segurança presidencial. Dessa forma, presente pedido de informação não pode ser atendido, haja vista que as imagens do sistema de vídeo monitoramento do Palácio do Planalto são de acesso restrito, considerando que sua divulgação indiscriminada traz prejuízos e vulnerabilidades para a atividade de segurança das instalações presidenciais, justificou o GSI. E levantamento realizado pelo Detran mostra que o número de veículos licenciados no estado de São Paulo cresceu 16% em janeiro deste ano, em relação ao mesmo período de 2020. No primeiro mês de 2023, 3.300.000 motoristas regularizaram a documentação digitalmente. Já em janeiro de 2020, 2.800.000 pessoas haviam optado pelo licenciamento antecipado. À época, o documento do veículo ainda era impresso em papel moeda. Para os motoristas paulistas, o formato eletrônico do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos, CRLV, como o documento também é conhecido, foi implementado em maio de 2020. Para quem ainda pretende licenciar o veículo antecipadamente, o pagamento continua disponível até junho no estado de São Paulo, independentemente do final de placa. O cidadão deve pagar a taxa equivalente a R$ 155 nos bancos, caixas eletrônicos, pela internet ou em lotéricas. Agora 7h58. Repita. 7h58. Muito bem, vamos agora com o destaque final. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou ontem, após se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pretende lançar em março um cartão especial de descontos para beneficiários do INSS, que são correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Os dois bancos públicos são responsáveis, segundo o ministro, pelo pagamento de 14 milhões de benefícios da Previdência. Lupe declarou que a ideia é oferecer o cartão do beneficiário para todos os 37 milhões de beneficiários da Previdência, que poderão usá-lo nos serviços de transporte público de todo o país. Além disso, os bancos vão oferecer descontos por meio de parcerias com empresas para ofertas de benefícios exclusivos aos segurados do INSS. Ao invés de o beneficiário da Previdência precisar tirar uma autorização local para usar os serviços de transporte daquele município, com o cartão ele terá validade nacional. Também estamos buscando novos benefícios aos aposentados. Correntistas terão descontos, por exemplo, em farmácias conveniadas, benefícios em passagens aéreas, em hotéis e em outros serviços, disse o ministro. Segundo Lupe, os bancos privados também serão procurados para oferecer vantagens semelhantes aos correntistas que são segurados do INSS. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos assume governança regional no turismo. Cobrança de taxa de preservação ambiental tem início amanhã em Ubatuba. Transporte Universitário de Jacareí encerra inscrições hoje. Bom Prato aumenta o número de refeições diárias de unidade de Jacareí, São José e Taubaté. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colina. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.